Depois de salvar uma mulher de ser queimada por um vilão, Homem-Aranha fica extremamente ferido e seu uniforme é destruído. Com isso, Reed Richards faz uma roupa nova para ele. Porém, toda aquela tecnologia acabam atrapalhando o Aracnídeo, que não consegue se adaptar aos recursos do traje. Olá pessoas, eu sou Marcelo Vital e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Planeta Vital. E hoje irei contar mais uma história do aracnídeo mais amado do universo Marvel, Homem-Aranha, Prova de Fogo. A história possui o roteiro de Peter David, desenhos de Rick Leonard, arte final de Victor Olazaba e editor-chefe C.B. Cebulski. Foi publicado em 2019 e corresponde à revista lançada em edição única chamada Sensacional Homem-Aranha Crescimento Pessoal. E apesar da história ter sido publicada recentemente, o projeto deveria ter sido lançado no ano de 1982, pois foi escrito naquele ano. Contudo, só agora recebeu o devido tratamento Marvel. Tá gostando? Então já deixa o like para dar uma força no vídeo e vamos girar com a história. Enquanto tirava fotos em uma exposição de arte para o Clarim Diário, Peter Parker recebe um alerta de seu sentido aranha. Então ele procura um esconderijo para vestir seu uniforme. Porém, o vilão que apareceu é conhecido como Firebrand e usa o elemento fogo como arma, e por algum motivo atacou uma mulher que estava na exposição. Contudo, Homem-Aranha chega a tempo para salvá-la usando seu próprio corpo para protegê-la, se dando muito mal. Enquanto sofria com as chamas incendiando seu corpo, ele lembra que já leu uma vez que o pior jeito de morrer é queimado até a morte, pois o fogo age de fora para dentro, danificando a pele, e o cérebro permanece consciente o tempo todo, e a dor é insuportável. E naquele momento ele percebeu que cada palavra lida era a mais pura verdade. Mas felizmente para o escalador de paredes, a mulher que foi salva rapidamente pegou a mangueira de incêndio que estava próximo e jogou água no herói, com isso retribuindo o favor. Contudo, seu sentido aranha dispara novamente e Firebrand informa que o Homem-Aranha não era o alvo, mas já que decidiu se intrometer, vai se ferrar e muito, e manda fogo pra cima dele. No entanto, outro herói que também controla o fogo aparece para salvar o aracnídeo. E quando o vilão olha para cima, percebe que está muito encrencado, pois o Johnny Storm, mais conhecido como Tocha Humana do Quarteto Fantástico, além de ter o poder de criar chamas, também consegue controlar o fogo de outros lugares. E quando o Homem-Aranha iria agradecer pela ajuda, não suportou a dor das queimaduras e desmaiou. E como Tocha Humana preferiu ajudar o seu amigo ao invés de pegar o vilão, o safado acabou fugindo. E quando Johnny pergunta para a senhorita por que um vilão como Firebrand iria para um lugar como aquele, ela diz que não faz ideia. Pouco tempo depois, vemos o lançador de teias em uma câmara de recuperação e Johnny Storm conversando com outro membro do Quarteto Fantástico, Reed Richards, mais conhecido como Senhor Fantástico. E durante a conversa percebemos que Johnny estava relatando ao Richard sobre o que aconteceu e comenta que percebeu que a madame que foi salva pelo Homem-Aranha sabia o motivo do vilão estar na exposição, porém não quis contar. Com isso, Reed pergunta se ele pegou o nome dela e ele diz que sim, Winona Burke.
Naquele momento, o Aracnídeo acorda e o Senhor Fantástico diz que ele se encontra no QG do Quarteto Fantástico e está se recuperando das feridas que sofreu, e ficará 100% recuperado depois de 1 hora. E após esse tempo, Johnny, examinando as costas do Homem-Aranha, informa que ele está totalmente recuperado, e o mesmo agradece. Todavia, Reed informa que tem uma surpresa para o herói e mostra um novo traje que acabou de construir para ele. E quando o Teioso veste seu novo uniforme super empolgado, o Senhor Fantástico informa que a nova roupa é feita de moléculas instáveis que são exatamente o mesmo tecido dos uniformes dos membros do Quarteto Fantástico. E antes do Aracnídeo novamente mostrar sua satisfação, o Borracha comunica que também examinou seus lançadores de teia enquanto ele estava desacordado e tomou a liberdade de aprimorá-lo embutindo outros em sua nova roupa. Mas como eles são diferentes, o herói precisará se habituar, pois esses novos lança-teias estão ligados a ele ciberneticamente. Desse modo, ele faz o teste e percebe que de fato eles são bem diferentes. Depois da avaliação, Homem-Aranha diz que foi como abrir um hidrante, e Reed comunica que eles reagem de acordo com a intensidade da situação. Em seguida, vemos que as teias lançadas acertaram Johnny, e quando ele tenta se livrar delas com suas chamas, Reed diz que elas são a prova de fogo, mas irá se dissolver depois de um tempo. Depois, o Senhor Fantástico informa que descobriu que Winona Burke é o nome dela de solteira e que seu nome de casada é Winona Broxtel. Com isso, o Homem-Aranha diz que Broxtel é o mesmo sobrenome do vilão Firebrand, e o Reed complementa que a separação aconteceu quando ele estava preso e que eles têm uma filha de 5 anos chamada Rita. Com isso, o Aracnídeo pergunta se ele descobriu onde ela mora e o Richard diz que sim, e informa o endereço. Desse modo, o escalador de paredes diz que irá fazer uma visita. E o cientista novamente alerta sobre a necessidade de readaptação do novo traje e informa sobre os planadores de teia embaixo de suas axilas. E o mesmo agradece novamente. Enquanto parte para a casa de Winona tentando se familiarizar com os recursos do novo uniforme, acabou acertando a teia na hélice de um helicóptero acidentalmente. Com isso, o piloto diz que o motor pifou e o Teioso fica desesperado. Dessa forma, ele lança suas teias em 2 prédios relativamente distantes um do outro e pega impulso em direção ao veículo, batendo com seus pés na aeronave com toda a pressão. Com isso, ele consegue jogar o helicóptero no terraço do prédio do Clarim Diário e lança suas teias no objeto voador, impedindo que ele caia. Em seguida, ele vai embora e brinca que descobriu mais uma utilidade para o Clarim Diário. Com isso, os seguranças do prédio correm para ajudar os pilotos e Jameson diz que o culpado foi o Homem-Aranha depois de ver suas teias na hélice. Porém, o repórter diz que não faz o menor sentido ele sabotar o helicóptero para depois salvá-lo, e Jameson diz que foi para ele parecer que é bonzinho. E quando os 2 homens que estavam no helicóptero ironizam sobre sua teoria, o velho chato começa a reclamar que ninguém acredita nele. Um tempo depois, vemos Winona no telefone desesperada procurando uma transportadora com urgência para fazer sua mudança e logo percebe que já é tarde demais, pois seu ex-marido já se encontra no local. E assim que ele chega, informa que sua conta bancária secreta está zerada e Winona diz que não tem nada a ver com isso. Porém, o vilão sabe que ela é a única pessoa que tinha conhecimento dessa conta e a pega pelo braço ameaçando de queimá-lo até a altura dos ombros. Com isso, ela diz que irá transferir tudo que pegou, mas terá de ligar o computador. Desse modo, ele avisa para ela não fazer gracinhas e a manda ligar logo o computador. Enquanto isso, no quarto da filha deles, Rita, ouvindo tudo atrás da porta, fica preocupada com sua mãe e Homem-Aranha entra pela janela dizendo que está lá para ajudar. Porém, a menina diz que não acredita nele,
pois só quem é do mal se veste de preto e sai correndo com medo. E quando ela vê um estranho fantasiado perto da sua mãe, pergunta quem é ele. E o mesmo emocionado responde que é o seu pai. E quando a garotinha diz que sua mãe falou que o seu pai morreu, o vilão fica com muita raiva de sua ex e diz que irá matá-la. Contudo, Homem-Aranha aparece lançando suas teias no salafrário, mas erra todos os disparos por ainda não ter se adaptado à nova roupa. Desse modo, o vilão aproveita para atacar fogo para cima dele. Mas o novo traje o protege do calor. E quando o sem vergonha percebe que o traje de seu inimigo é a prova de fogo, diz que isso é trapaça e o herói joga novamente suas teias nas mãos do vilão. E informa que as teias também são a prova de fogo. E antes do vilão tentar fazer qualquer coisa, toma um soco daqueles. Em seguida, o aracnídeo o imobiliza com sua teia e diz para a menina que irá ficar tudo bem. Entretanto, a garotinha continua morrendo de medo dele e pede para o malvado ir embora. Epílogo. No dia seguinte, no edifício Baxter, que é a morada do Quarteto Fantástico, Reed Richards recebe de volta o uniforme que fez para o Homem-Aranha junto com uma carta. E nela o aracnídeo agradece pelo presente, mas infelizmente não conseguiu se adaptar aos novos recursos. Contudo, o maior problema é a sua imagem pública, que já é comprometida, pois tem medo que as pessoas possam pensar que existe alguma simbionte entre ele e a maldade por estar desfilando com uma roupa preta. Com isso, ele afirma que na próxima vez que ele o ver novamente, será com o bom e velho amigão da vizinhança vestido de vermelho e azul. Bom, meus amigos, esse foi mais um vídeo de história completa para vocês. Homem-Aranha Prova de Fogo é uma história que ficou guardada no decorrer dos anos e apenas agora o roteiro perdido foi liberado. Se você gostou desse vídeo, deixe um comentário dizendo o que achou. E se ainda não for inscrito, por favor, se inscreva para ficar por dentro de todas as novidades do canal e se tornar um habitante do Planeta Vital. E se é fã de quadrinhos do universo Marvel, confira a playlist do canal chamada Ordem Cronológica de Histórias Completas do Universo Marvel, pois lá você encontrará todos os vídeos do universo convencional da Marvel feitos pelo canal em ordem cronológica. E se puder, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final e até o próximo.